A memória é a capacidade do ser humano em conservar e relembrar mentalmente conhecimentos, conceitos, vivências, fatos, sensações e pensamentos experimentados em tempo anterior. A memória refere-se à retenção de habilidades adquiridas ou de informação em situações cotidianas. Os adultos, especialmente os idosos, podem ter algumas dificuldades de recuperação de memória. Mesmo sendo consequência do envelhecimento, a diminuição da eficiência da memória é também influenciada por questões como genética, fatores ambientais, vivências, hábitos linguísticos, caráter e personalidade. A perda da memória estaria relacionada com a degeneração dos neurônios cerebrais e que, conforme o indivíduo fosse envelhecendo, haveria uma perda evolutiva dessas células nervosas, afetando assim a capacidade de memorização. O Alzheimer é a causa mais comum de demência. A palavra demência descreve um conjunto de sintomas que inclui a perda da memória, dificuldades do pensamento, na resolução de problemas e na linguagem. Estes sintomas ocorrem quando o cérebro é danificado por certas doenças, incluindo a doença de Alzheimer. No curso da doença, proteínas acumulam-se no cérebro na forma de placas e emaranhados. Isso leva à perda de conexões entre os neurônios e, eventualmente, à morte das células e à perda de tecido cerebral. As pessoas com Alzheimer também têm uma redução de importantes substâncias químicas no cérebro. Esses mensageiros químicos ajudam a transmitir sinais entre as regiões do córtex cerebral. Na carência desses transmissores, reduz-se a eficiência da transmissão de sinais dentro do cérebro. Os tratamentos usados atualmente na doença de Alzheimer aumentam os níveis desses neurotransmissores e que pode ajudar em alguns sintomas. Alzheimer é uma doença progressiva. Isso significa que com o tempo mais partes do cérebro são danificadas. À medida que isso acontece, surgem cada vez mais sintomas que também se tornam mais severos. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family,
friends and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. A memória pode até falhar na hora de lembrar o nome do ponto. É um ponto. Como é que chama esse ponto? Mas no final, o forro de mesa estará prontinho, como ela planejou, e para se juntar aos tantos outros trabalhos manuais que serão sorteados no bingo de Natal. Esse ano nós vamos fazer um bingo. Com os crochê, com as caixinhas. Porque eu tenho uma opção de crochêzinho pronta para pôr nesse bingo. Já está pronto. Quem vê Dona Dária assim, com uma voz mansa e um jeito maternal, não imagina a que ponto a doença chegou. Que o diga a filha. Embora o Alzheimer seja irreversível e os médicos afirmem que não é possível uma melhora considerável dessa demência, Cássia, filha de Dona Dária, até arrisca dizer que a doença da mãe regrediu. Ela chegou a ser internada, muito agressiva, chegou a reunir aqui os 7 filhos, ninguém conseguia fazer ela comer, nem tomar banho, nem tomar remédio. Ela ficou muito agressiva, só ficava no quarto e nenhum conseguiu, aí foi ficando uma situação que ela já estava fraca, não podia ficar sem os remédios, né? E a gente resolveu interná-la. E ninguém conseguia tirar ela do quarto para levar. Teve que chamar uma ambulância, aplicar um remédio nela para conseguir levar para o hospital. Muito agressiva, ela batia muito na gente. Foi uma situação bem difícil mesmo. Hoje ela está muito bem. Sim, ela teve muito esquecida. Hoje ela está esquecendo poucas coisas. Acho que tem hora que ela lembra mais do que eu lembro das coisas até. Para Cássia, os medicamentos foram fundamentais no controle da doença, mas são os trabalhos artesanais incentivados por ela que proporcionaram mais vida e independência à Dona Dária. Os textos que ela escreve, colar as fotos, colorir, pintar, mexer com planta, com bicho. É muito legal também, os bichinhos, adquiri um monte de bichinhos. Até teve um cachorro que desapareceu, mas que ela ajudou bastante a cuidar também. Eu sempre tive atividades assim de artesanato, gosto muito. E fui envolvendo ela nessas atividades, né? Jogar, ela sempre, quando era mais nova, ela gostava bastante de jogar baralho. E depois não conseguia mais. Então a gente foi voltando essas atividades e vendo que dava certo, que dava muito certo. Ela percebeu os primeiros sintomas quando Dona Dária ainda morava sozinha e por diversas vezes esquecia o telefone fora do gancho e até mesmo caía. Diante dessa situação, Cássia viu a necessidade de mudar para a casa da mãe com o marido e os 2 filhos, o que mudou a rotina de todos. A fase de adaptação não foi fácil para ninguém. O silêncio da casa de Dona Dária deu lugar à movimentação dos netos. Hoje, a doença dela está na fase intermediária. A aposentada já convive com o Alzheimer há 2 anos e meio, mas não sabe que tem a doença. Nunca questionou. Parece que ela criou uma barreira contra esse assunto, mas partiu dela. Esses dias mesmo, a irmã dela ligou aqui querendo saber o nome do médico neurologista dela. Ela, não, eu não vou em neurologista. E sempre foi, né? Eu falei, não, mãe, é quem receita os remédios de dormir. Ah, eu sei quem é. Mas para ela é só para dar o remédio de dormir. A casa também teve que passar por algumas mudanças e adaptações para a segurança de Dona Dária. Esse corrimão foi adaptado justamente para dar um apoio na escada, né? E tem vários lugares na casa que a gente colocou essas adaptações. Aqui também eu troquei o box e adaptei um corrimão e coloquei um banquinho, que facilita bem na hora do banho. Teve um tempo que só tomava banho comigo, né? Mas agora ela está tomando sozinha. Algumas tarefas de casa foram retomadas. Dona Dária faz questão de fazer o café, preparar as saladas, picar as frutas, enfeitar as travessas. Ufa, e não para por aí.
Além disso, ela tem disposição para caminhar todos os dias, fazer yoga semanalmente e ainda, acredite, nos desafiar. Agora tem um exercício meio difícil que talvez vocês não fazem. Não mesmo, dona Dária? Aliás, caminhada e yoga não são o forte de todos dessa casa, mas nenhum deles abre mão de estarem juntos nos almoços de domingo. E no Natal, essa mesa fica bem mais cheia, ou melhor, nem cabe todos da família que vêm para celebrar a data. Vem umas 45 pessoas no Natal aqui, mais, né, que assim. Mais, uns 60 pessoas que vêm. E Natal que é Natal, não pode faltar o personagem principal. E adivinha quem se fantasia de bom velhinho? Ué, eu tenho a roupa do Papai Noel aí. Um dia eu tava com a minha mãe na loja, ela cuspiu no chão e as moças ficaram tudo olhando e eu, né? Outro dia ele pegou no supermercado um chocolate e botou no bolso, eu não vi. A minha mãe refogou a escarola com detergente. Essas pessoas estão aprendendo a lidar com uma doença que é a principal causa de demência entre os idosos no mundo. Esse é um grupo de apoio a cuidadores de pessoas que têm a doença de Alzheimer. Esse encontro acontece uma vez no mês e é promovido pela Associação Brasileira de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil 1.200.000 pessoas tenham a doença. A gente está falando de uma doença que tem um impacto grande em todo mundo, porque é muito difícil lidar com perda, né? Por isso que emociona, né? Então é difícil a gente olhar a perda, perceber a deterioração, perceber assim, ele cantava, ele fazia um monte de coisa e agora ele não consegue mais fazer. Porque isso é triste mesmo. Mês que vem a gente está aqui de novo. Obrigada, pessoal. Você cuida de quem? Então, foi detectado Alzheimer na minha mãe há 3 meses só. E eu estou muito triste, porque eu sou filha única. E minha mãe é filha única também. É muito difícil, é muito difícil. Não tem como explicar como é difícil. Ela tem ciência que tem Alzheimer? Não, eu não vou deixar ela saber. Eu vou fazer de tudo para ela nunca saber. Essa aqui é a casa da Pérola. Ela nos autorizou vir acompanhar o cotidiano dela e da mãe dela com uma única condição: não falar sobre o Alzheimer perto da idosa que não sabe que tem a doença. Oi, olá. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Licença. Eu tranco e a gente sempre tranca e tira a chave para ela não passar. Você fechou a porta? Ela sabe que a gente vai gravar? Eu já tinha falado, ela ficou feliz. Depois eu falei, ela esqueceu. Depois eu falei, sabe assim. Mãezinha, a minha amiga chegou. Olá, bom dia. Bonitinha que ela é. Que gostoso. Eu queria conhecer a senhora um pouquinho, passar o dia aqui com a senhora. Você tem brinquinho assim como o meu, olha que bonitinho. Ela tem um brinquinho como o meu, filho, olha. Ah, que bacana, né? Ah, gostei de conhecer. Como você chama mesmo? Meu nome é Valéria. Valéria. E o seu nome? Júlia. Júlia. É. Dona Júlia está em estágio intermediário da doença. Ela depende de ajuda para as tarefas mais básicas como a higiene pessoal. A perda de memória ainda não apagou as lembranças mais antigas. Eu nasci no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro? Dia de Natal. De que ano? A senhora lembra? 25 de dezembro de 1928. Olha só, um cantinho só seu. Tem aqui meus brinquinhos. Esse eu não sei o que é. Eu fico meio confusa. É chato ficar assim confusa. Eu não gosto. O Alzheimer destrói as funções do cérebro e não tem cura. Aos poucos, o paciente vai perdendo a memória, a noção de tempo e de espaço. No estágio mais avançado, perde a capacidade de andar e de se alimentar. Eu quero saber direitinho o que eu faço, onde eu vivo, como eu moro. Eu quero saber tudo. O enfeite dela é o chinelinho, sabe? Assim, isso que eu fico triste. Porque ela nunca fez isso, sabe? Colocar como chinelo um enfeite. E ela era bem inteligente, sabe? Ela jamais faria isso. Isso aqui é um pregador de roupa. É.